Mais uma vez, boa noite, procurador Luiz Marcelo Cavalcante de Souza. Antes de a gente começar o papo, fazer um registro aqui. A sociedade como um todo entende que, diferentemente da grande maioria da sociedade, a casta do serviço público terminou sendo privilegiada. Passado um ano da pandemia, tiveram todos os seus proventos, seus rendimentos absolutamente honrados, ou seja, não houve nenhum comprometimento onde a renda de muitos foi completamente degradada, com perda plena de emprego, ou os negócios reduziram o faturamento, aí cada um passou a ganhar menos que os comissionados, de uma maneira geral, e etc e tal. E a gente recebeu com muito bom grado uma sugestão sua, e que provoca uma conta e um raciocínio que eu acho que é uma grande prestação de serviço acima de tudo. Então, eu queria lhe saudar e dar novamente uma boa noite e queria que você, de viva voz, por gentileza, apresentasse qual é o seu entendimento, sua leitura e esta conta, que eu acho que é passada a hora, eu concordo, de que o serviço público também colabore, sinta ou abra mão de alguma coisa em função de um desfavorecimento tão desproporcional da sociedade como um todo. Por favor, Luiz Marcelo. Boa noite, Felinto, Danilo, Cristiano, Felipe. Mais uma vez, dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, foi uma grata surpresa. Repito, não estou aqui como procurador do Estado, não estou defendendo aqui nenhuma posição institucional. Sim, está claro. Mesmo porque quem fala em nome da PGE é o Procurador-Geral, doutor Luiz Antônio Marinho. Estou aqui como servidor público. É uma opinião pessoal, eu externei uma preocupação pessoal. Não tinha maiores pretensões, eu publiquei no meu Instagram pessoal uma reflexão, sim, uma proposta de justiça social, de partilha social, para que juntos pensemos num grande movimento nesse sentido, uma mobilização nesse sentido. Explica pra gente qual era a sua... Cristiano, então... Um homem sensível que de sempre, né? Luiz, vem na rádio aqui conversar sobre isso. Eu digo, certo, mas... sabendo que é uma coisa bem embrionária ainda, né? Sim, mas para minha grata surpresa também, já recebi contato de pessoas ligadas à Assembleia e ao governo para amadurecer isso. Aqui é aberto, você pode falar, não pode falar tudo, viu? Porque eu acho que tudo que faz bem à sociedade deve ser bem nominado. Porque aí a gente entende que colabora para um ciclo virtuoso. Querendo falar o nome de quem quer, pode falar, não tem problema não. Agora seria indiferente, pois não. É uma coisa muito incipiente ainda, mas assim, só para deixar registrado que a coisa está reverberando. Está tomando um rumo. Está reverberando e eu fiquei muito satisfeito com a receptividade. Bom, há muito tempo que eu venho refletindo e preocupado com o que está acontecendo, né? Porque quem tiver um pouquinho de visão no serviço público vai começar a ter medo de sair de casa mais cedo ou mais tarde, né? Porque o Brasil está dividido. Está dividido e está havendo um distanciamento dessa caixa da população em relação ao cidadão como um todo, né? Total. Então, como é que eu vou sentar num café para tomar meu café sossegado se tem ali um trabalhador, um pai de família que vai olhar para mim, aquele é um servidor público, está com salário em dia, está recebendo tudo, está recebendo todas as suas gratificações, auxílios, e eu estou aqui, pedindo esmola, né? Bom, e aí eu venho pensando nisso, refletindo sobre as consequências dessa divisão, desse distanciamento, e resolvi escrever alguma coisa. Digo, bom, por que a gente não abre mão? Por que a gente não pensa numa forma de um plano voluntário de adesão? Infelizmente a gente não pode trabalhar com nada compulsório. Sim. Até poderia se pensar, já havia artigos, já havia autores defendendo, por exemplo, empréstimo compulsório sobre a renda, os rendimentos dos ultra ricos, que seriam 220 mil contribuintes brasileiros que ganham acima de 80 salários mínimos mensais. E aí esses autores defendem esse empréstimo compulsório. Mas seria mais difícil, seria uma batalha campal. Isso. Como se... baseado na solidariedade e no senso coletivo tem mais sentido. Eu acho que tudo que for compulsório vai gerar uma reação muito grande, né? Então eu pensei realmente numa mobilização dos servidores no sentido de aderir. Não sei ainda como seria formatado isso. E fiquei surpreso quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto e ver os números, né? E me chamou a atenção. Uma pesquisa rápida, você descobre lá que nós temos hoje aproximadamente 12 milhões de servidores públicos no país, espalhados em todos os níveis,
municipal, estadual, legislativo, militar. Todas as esferas. Administração direta e indireta. O que consome 13% do PIB, gasto com funcionalismo, né? E vi que gastou-se 6% com educação e 3% com saúde, né? E que em 2019 os estudos revelam que o gasto com o servidor público já está em quase R$1 trilhão, 930 bilhões. Aí eu fiz uma conta rápida, não sou economista, pelo contrário, tenho uma certa aversão a números. Eu digo, bom, 5% disso daria quanto? 46 bilhões de reais. Só para ter um parâmetro, vão receber 46 milhões de brasileiros agora nessa nova leva do auxílio emergencial, que vai variar entre 150 e 275. 375, muito bem, Danilo. Ou seja, que não dá para pagar a luz, nem o gás, né? E aí eu fui fazer uma conta rápida, digo, bom, se a gente pegasse 5% do que se paga ao funcionalismo e destinasse aos 46 milhões de brasileiros, considerando que já há um filtro aí, né? A questão do critério. Qual o critério? Quem é o beneficiário? Eu tomei como parâmetro o trabalho que o governo já fez. Perfeito. Essa seleção já está feita. Você está raciocinando no que seria um incremento de renda prática desse beneficiário do auxílio. Teoricamente, já existem 46 milhões selecionados nesse sentido. Que é 20 milhões mais ou menos a menos em relação a 2020. Ao auxílio emergencial do ano passado. Porque o funil aumentou, né? O filtro aumentou. E houve 7 milhões de fraudes. Certo. Só aí um rombo de 52 bilhões. Foi, né? Isso. Porque o brasileiro também tem que fazer a sua parte. Certo. Bom, se a gente fizesse essa conta, daria um auxílio de R$3.000. Vamos lá, explicar para o ouvinte aqui. Se cada servidor público topasse, ou quem topar, doar 5% da sua renda, lembrando que nesse período tem auxílio moradia, tem auxílio paletó, tem auxílio de uma série de coisas que ninguém usou esse auxílio para praticamente para nada, em função de que estão todos em home office. 5% dessa renda chegou-se a uma conta, pegando esse mesmo universo de beneficiados do novo auxílio emergencial na ordem de 46 milhões de brasileiros, daria uma renda de quanto para cada brasileiro? R$3.000 para cada um. R$3.000. R$3.000. Um auxílio decente. Sim. Certo? Por um mês. Certo. Obviamente que esses números são números inexatos, imprecisos, porque a gente sabe que o custo do empregador é maior do que o benefício do trabalhador. Sim. Né? Existe a folha bruta, existe tem os encargos e tal. E naturalmente que eu deixaria de fora, né, desse universo de 12 milhões os servidores que ganham salário mínimo. Sim. Né? Então seria a partir disso, até porque menos não pode ganhar. Então a sua ideia, só trazendo, estratificando para todos que nos escutam, é que de forma solidária o servidor público pratique uma adesão a um processo onde ele vai abrir mão de 5% da sua renda, aquele servidor que tem um ponto de corte de remuneração acima do salário mínimo. 5% só, minha gente. Só. 5% só. Isso sendo feito, estaria colocando no cenário um incremento de R$3.000 para os 46 milhões de brasileiros beneficiados, que se for dividido por 3, daria R$1.000 a mês, ou seja, dá em média 4 vezes o ticket médio do novo auxílio emergencial, não é isso, Danilo? É isso aí. Perfeito. Seria multiplicar por 4 em média o auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial posto. Isso num cenário utópico, se os 12 milhões de servidores aderissem. Vamos tirar aí. Eu acho que qualquer adesão de qualquer escala, ela é sobretudo um olhar, uma oportunidade de voltar a olhar para a sociedade. Sim. E esse número, independente da adesão ser integral ou parcial, ele será representativo em função, sobretudo, de uma mudança de atitude e de um entendimento de sintonia do servidor público, que deveria ser encarado como agregado ou conjugado com a sociedade, e que nesse último ano não passou essa sensação para ninguém. Realmente eu concordo plenamente e acho interessantíssimo e parabenizo a ideia. Obrigado. Lembrando que a mensagem é mais importante que o mensageiro, então espero que a mensagem contagie. Não tenho mérito nenhum nisso, tenho certeza que tem milhares de servidores pensando comigo. Eu só postei e a coisa ganhou força. Sua colaboração é no sentido de promover, de que a ideia seja percebida, sem nenhum benefício pessoal, nem nenhum... Isso, mas veja, Felinto,
Mesmo com essa ideia utópica, a gente tem que dar o corte dos que ganham salário mínimo, tem que considerar que a gente não sabe quantas pessoas iriam aderir, quantos servidores iriam aderir, mas é preciso registrar também o seguinte, que tem muito servidor que pode dar muito mais que 5%. Sem dúvida. 5% é um corte... Eu estou fazendo uma coisa linear para a gente ter um ponto de partida, só para dizer, uma olha, referência, né? Com muito pouco, né? Abrindo mão de muito pouco, né? Não sei nem se dá para dizer que isso é altruísmo, porque é muito pouco. Eu tenho certeza que se você chegar para um comerciante ali que está passando uma dificuldade tremenda, que no final da semana apurou R$100, se o colega dele de barraca pedir R$5 para comprar uma passagem, ele dá. Ele dá, não tenho dúvida, concordo. Então eu não consigo nem ver isso como altruísmo, porque é muito pouco mesmo. E aí lancei essa ideia para ver se a gente ganha corpo, se as cabeças pensantes e as inteligências, que os líderes da sociedade civil, do legislativo, se conseguem dar forma e corpo a isso e mobilizar todo mundo. Felipe Cortez. A primeira coisa que eu penso quando escuto a proposta é voltar no passado e saber, será que eu fiz isso durante o ano passado, na pandemia, e eu venho dizendo aqui desde o ano passado. O Estado não pode sustentar, o Estado que eu digo, a União, as pessoas com auxílio. É preciso que se faça o distanciamento social, me parece que isso é uma coisa unânime no mundo. Se a sociedade não se mobilizar para ajudar, o ano passado, quando você começou a falar, eu disse, o que é que você estava falando, Luiz Marcelo? Eu estava pensando o que é que eu fiz para ajudar as pessoas que estavam sem emprego ou que estavam sem poder fazer. Nós fechamos o escritório e no período que o escritório estava fechado, que não tinha ninguém, eu fiz todas as reformas que eu podia fazer. A gente pintou, a gente fez o que podia ser feito com mão de obra isolada, nós fizemos. O mesmo procedimento eu adotei na minha casa, para poder dar às pessoas a oportunidade de ter alguma coisa. Fazer seu papel na questão de eu já tinha dito na semana passada, até lá no Politicano na cidade, que as pessoas têm que pensar em fazer a sua parte, porque o Estado não tem condições, se a gente nós dá, vai ter distanciamento social, vai fechar as coisas, qual a solução? Porque o Estado não vai ajudar o povo, o Estado não pode. A solução é os mais ricos ajudar os mais pobres. Lembrando que qualquer ajuda de Estado é feita com recursos nossos, que o cidadão pagou de imposto, né? Não é uma coisa que cai do céu, então, né? Tem que ficar claro também. Eu acho que isso é uma ideia que ela para ir a campo, né? Ela primeiro precisa ser encampada por alguém, pela governadora, pelo prefeito, por um deputado, alguém que tenha voz diária, ou no parlamento, ou isso precisa entrar e ficar no radar das pessoas, ser conduzido, percebido e abraçado por muitos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas podem aderir a um programa desse. De ajuda ao próximo, de necessidade, porque quem está ajudando, quem está aderindo a um programa desse, ele está ajudando a si próprio, porque vai diminuir a pessoa dentro do ônibus, o próprio empregado que vai para a casa dele, que andou no ônibus, que pode levar a doença para dentro de casa. Então isso é uma cadeia que é preciso ser pensada com seriedade. Agora, é preciso que alguém abrace essa ideia, alguém que tenha mandato, alguém que tenha representatividade popular, abrace a ideia e leve à frente. Eu ia falar exatamente dessa questão da importância de levar isso para um poder público, né? O senhor falou aí, doutor, em relação à quantidade de servidores nacionais, né, que tem no país todo. Mas isso não poderia ser pensado para direcionar aqui para o Rio Grande do Norte, já que a gente está até cobrando ao governo do estado fazer um auxílio emergencial local ou à prefeitura, e eles dizem que não tem recurso para isso. Será que eles não poderiam abraçar a ideia e propor isso localmente aí para fazer um auxílio? Inclusive ele fez menção aqui de algum contato já na Assembleia nesse sentido, né? Eu inclusive sugeri até nosso amigo Arthur Dutra, que sempre está aqui com vocês, tá aqui com a gente. Figura fantástica. Inclusive foi quem indicou, mandou o texto de Luiz Marcelo para mim. Um cara preparadíssimo, Arthur é uma sumidade. E pedi a ele que tentasse sensibilizar alguém na Assembleia para a gente
dar força a esse movimento. Porque, veja, como o Felipe bem colocou, e eu digo no meu artigo, se você não fizer isso por benevolência, faça por inteligência. Porque isso é uma bomba relógio. Quem não enxerga isso vai sofrer as consequências. A gente não sabe quando isso vai passar, não sabe as consequências. Assim como as sequelas da própria doença da Covid são inúmeras, são misteriosas e estão chegando sem nenhum parâmetro, sem nenhuma regularidade. As consequências sociais e econômicas disso também estão no mesmo abismo, no mesmo vácuo, com essa mesma incógnita. E a menos que a gente queira, no futuro muito próximo, se deparar com a guerra civil e com uma guerra entre trabalhadores privados e públicos, a gente precisa fazer essa autocrítica, admitir que nós não estamos perdendo absolutamente nada com o home office. Como eu digo no meu artigo, ficar em casa para nós é trabalhar no conforto, na segurança do lar. O trabalho é o mesmo, sem dúvida. A minha distribuição está no Diário Oficial, para quem quiser ver. Eu recebo 60 processos por semana, 12 por dia, está lá no Diário Oficial. Faço, porque, como bem Felipe sabe, todos os processos hoje são eletrônicos. O trabalho é o mesmo. Mas o que eu quero dizer, eu não perco nada. Pelo contrário, existe uma economia até, né? Uma economia. Porque você não tem um carro indo e vindo, gasto de combustível, gasto com roupa, gasto com lavanderia. Eu trabalho muito em home office também, a gente está lá com o escritório sem receber clientes, mas tem alguma coisa diferente você trabalhar em casa, no clima de trabalho, por exemplo, a casa cheia, menino. Aí você é mais solicitado por um menino pequeno que é o teu menino de 3 anos, você não me viu dentro do escritório do cara trabalhando, ele diz, eu quero trabalhar também. Para convencer ele a sair do escritório é uma novela. Então você tem climas em casa que dependendo da família é difícil. Aula online, meu amigo, eu estou vendo a aula, como é aula online. Eu tenho uma enteada de 10 anos, você abre a porta do quarto, ela está sentada na cadeira olhando para outro canto e a aula rolando. Ontem o meu filho de 3 anos na aula online gritando com a professora, eu não quero aula assim não, eu não quero, eu dizendo, então é difícil. Privado ficar em casa, como eu digo, é o prenúncio da desgraça. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Eu acho importante essa colocação do Luiz Marcelo. Por mais que não seja altruísmo, né, você tem que olhar o que vai acontecer. Inteligência. Visão de futuro. Vai voltar. Né? A preocupação é essa. Não tem como. A gente vive em sociedade, não tem como essa conta não voltar. Do desespero das pessoas, vai voltar para pesar em alguém. Sobretudo a percepção de distanciamento de realidades. Isso, para mim, é um gatilhador emocional tremendo. Não é tolerável que a gente, passado um ano de pandemia, onde praticamente todas as operações, todos os segmentos tiveram perdas em relação à sua média histórica, e que o funcionário público passe à margem disso como se não tivesse acontecido a pandemia. E como a gente colocou detalhando aqui, com economias práticas. Eu acho que é um ato de cidadania, acima de tudo. E a sua sugestão de 5% não vai mudar a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de quem está colaborando e doando. Mas fará a diferença na vida de muitos que vão receber. Isso precisa de uma campanha inteligente de convencimento. Sem dúvida. Isso não é difícil de fazer. Não. Isso não é difícil de fazer, isso basta vontade política e outra coisa. Nos propomos, inclusive, a ajudar a colaborar nisso. Conte com mídias doadas aqui, tanto na 98 como na Jovem Pan. Se achar oportuno que a gente pode colaborar no sentido de ir ao mercado publicitário e conseguir o desenvolvimento dessa campanha, conte com a gente incondicionalmente. Eu acho que está certíssimo. Deveria já ter pensado isso anteriormente e concordo que os 5% interferir no orçamento dos outros parece atrevimento, mas realmente, diante da situação, esses 5% são praticamente insignificantes. A verdade é essa. É muito bem colocado, Felinto. E, assim, é como você, com a mesma licença que você pediu, não quero adaptar com o orçamento de ninguém, mas eu penso que 5% não vão afetar, não vão comprometer o sustento familiar de quem doa. E vão fazer diferença para quem recebe. Não tenho dúvida. Agora, faço uma autocrítica, eu tenho exata noção de que eu faço parte de uma carreira privilegiada em relação à remuneração. Sei que o que eu defendo pode ser antipático para servidores que não recebem uma remuneração justa, ou que pelo menos acham que não recebem. Sei que é fácil para mim
defender essa bandeira fazendo parte de uma carreira que é bem remunerada, mas que eu não considero nenhum privilégio, porque eu acho que é a contrapartida pela responsabilidade do cargo e pelo retorno que o cargo dá para o Estado. Mas como eu digo no artigo, lembrando Dom Helder, a civilização dos que têm fome ameaça a dos que não têm. Então é preciso olhar para isso, repito, se não por benevolência, por inteligência. Isso é uma bomba relógio. A gente precisa fazer essa autocrítica. Nossos irmãos trabalhadores privados precisam desse olhar, sabe? Me tocou muito um dia desse quando eu vi uma foto, uma imagem no Instagram de Cristiano, onde um pai segurava uma filha com um cartaz: meu trabalho é essencial para minha filha. Então, se a gente não puder fazer nossa parte, e como eu digo no artigo, qual é a essência da expressão servidor público, se não é servir? Sim. Nunca fomos tão chamados a servir ao nosso país, ao nosso povo, né? E demonstrar solidariedade, que não é discurso piegas, não é filosofia barata, não. Podem até chamar de utopia, mas eu acho que todo sonho concreto começou com utopia o dia. Não, eu concordo. A Constituição da República diz lá, entre os objetivos fundamentais, a solidariedade, a justiça social. Então eu acho que lançar essa semente é fundamental. Está lançada a semente, estamos dentro dela com os 2 pés e os 2 braços. Conte conosco. Infelizmente nosso tempo está acabando. Microfone para você de despedida. Felipe. E não é da boca para fora não, viu? É de microfone para dentro e para fora. Conte mesmo para valer, viu? A gente não entra na história brincando não, tá? Conte contando, viu? Muitíssimo obrigado. Eu fiquei surpreso com o espaço. Espero que tenhamos cada vez mais adeptos, incentivadores, entusiastas dessa ideia. Não é hora de ficar procurando culpados e dizer, não, essa responsabilidade não é minha, essa conta não é minha, são os governantes que têm que resolver. Não há tempo para isso. O jogo não é de exclusão, nossos o jogo irmãos, é de inclusão. Quem é que pode entrar no jogo e colaborar e dar... Eles não têm tempo, eles não podem esperar. E quero finalizar com uma mensagem de esperança. Eu sou um esperançoso, eu sou um otimista. Eu acredito que isso vai passar, sairemos mais fortes, e acho que ninguém melhor do que o poeta argentino Jorge Luiz Borges definiu a esperança na sua obra O Tamanho da Minha Esperança, quando ele diz: bendita sejas esperança, memória do futuro, leve aroma do porvir, rabisco de Deus. Eu quero crer que Deus já rabiscou um final feliz para todos nós. Muito obrigado, Luiz Marcelo.